Primeira coisa, eu quero saber quem aqui sabe muito bem quem é Jesus. Se vocês fecharem o olho, conseguem imaginar o rosto dele? Como que é esse rosto? É um rosto carrancudo, bravo? É um rosto doce? Primeira coisa, se a gente pudesse imaginar um homem perfeito, em todos os sentidos, tá? O mais bonito, o mais forte, o mais perfeito, com o olhar mais doce, é Jesus. Por quê? Porque ele não é só um homem perfeito, mas como ele é também... Quem respondeu? Ele é também Deus. Então a gente começa por aqui. Sabia que tem muita criança hoje, gente? Se a gente mostra uma foto de Jesus, não reconhece? Nunca viram? Isso era uma coisa que eu fiquei preocupada quando eu fiquei sabendo. Que vocês têm que saber reconhecer esse rosto. Sabe, sei lá, se você vê uma foto de um ator aí que vocês conhecem, vocês vão reconhecer na hora. O cara que fez o Homem-Aranha, o cara que fez, sei lá, vocês reconhecem na hora. Às vezes sabe até o nome do ator. Mas muita criança no mundo hoje, se vê uma foto de Jesus, não reconhece. Fala, quem é esse homem? Por quê? Porque nas famílias não tem mais, ninguém mais fala de Jesus, não tem mais crucifixo nas paredes. Ele foi sendo, ao longo do tempo, está sendo tirado, e ele está aqui, ó, presente. Depois a gente vai passar aqui fica o sacrário, né, onde fica o Santíssimo, que eu vou explicar para vocês. Jesus, ele vive no mundo, e depois que ele morre, ele ressuscita, o corpo dele vai para o céu, mas ele fica presente, ele não nos abandona. Como, Tia Bel? Como que é possível? Porque ele fica na hóstia consagrada, que é o que vocês vão receber no dia da primeira comunhão. É por isso que vocês estão aqui. A gente vai ficar 1 ano estudando juntos, preparando vocês, o coração, a cabeça e a alma, para que vocês tenham total consciência do que vocês vão receber. Não é um simples pãozinho, não é uma bolachinha, não. Vocês vão receber Jesus. Não é um símbolo, vocês vão receber Jesus. Então, por isso que a gente fica aqui, por isso que eu preciso da ajuda de vocês, porque é uma aula que a gente vai falar muitas coisas que vocês não vão aprender em nenhum lugar. Vocês não vão aprender na escola, vocês não vão aprender em outro horário, é só aqui. Então vocês têm que estar, a primeira coisa, quando vocês chegam aqui eu falo, gente, abre a cabecinha, abre o coração, esquece um pouco o lápis, anotar, porque vocês têm que estar muito concentrados em tudo que a Tia Bel vai contar. Porque isso não tem que ficar gravado no livro, isso não tem que ficar gravado no caderno, isso tem que ficar gravado no coração de vocês para o resto da vida. Olha como essas aulas são importantes. Fala, amor. Oi? O que é uma hóstia? Quando a gente vai à missa, na verdade a missa ela serve, né, ela é um momento em que Jesus se entrega novamente para a gente, lembrando toda a morte dele, que ele se entrega por nós. E aí tem um momento na missa que tem a consagração, que o padre levanta a hóstia, sem estar consagrada ainda, em formato que é pão, que é farinha e água, e ele consagra essa hóstia, de forma que esta hóstia não é mais um simples pão, ela se torna o corpo de Cristo.
E a mesma coisa ele faz com o vinho, a mesma coisa, ele consagra esse vinho de forma que este vinho não é mais vinho, ele é o sangue de Cristo. Então, na missa, quem está preparado para receber Jesus, ou seja, quem já tenha feito primeira comunhão, quem está confessado, ou seja, que esteja com a alma limpa, que depois a tia Bel vai explicar todos os sacramentos para vocês, aí vocês podem receber Jesus, que vocês vão receber a hóstia, vocês vão receber a comunhão. É um pãozinho? É uma bolachinha? Não, é o quê? O corpo de Cristo. Então, a gente vai ficar juntos por esse período, para vocês entenderem, primeiro, quem é Jesus. Vocês conseguem amar quem vocês não conhecem? Dá para amar uma pessoa que a gente não conhece? É difícil. Como é que a gente se apaixona? A gente se apaixona por uma pessoa que a gente conhece. Como é que a gente vai se apaixonar por Jesus? A gente tem que primeiro o quê? Conhecer. Então a tia Bel vai, contar a história dele pra caramba para vocês, para que vocês vejam o tanto que nosso Deus é bom, maravilhoso, o tanto que Ele nos ama. Vocês têm que se apaixonar por Ele, para quererem receber Ele, não só no dia da primeira comunhão, receber Ele sempre, para o resto da vida. E aí vocês vão perceber que é o contrário, que é impossível viver sem receber Jesus com frequência. E Ele está aqui. Ele está aqui, numa caixinha, nessa hóstia consagrada, que foi consagrada na missa, e Ele fica presente. Nossa, tia, mas Ele fica esperando alguém vir, esperando alguém vir para visitar, esperando alguém para falar para Ele também que ama Ele, esperando aqui para conversar, para trocar uma ideia, para contar dos problemas, e Ele poder ajudar. Ele está por isso, Ele está para isso. Ele fica o dia inteiro esperando que alguém venha, visite e converse com Ele. Para isso. Fala, amor. Pode falar mais alto. Se o quê? Já está no Primeiro Testamento. Ah, que bom. Então, a Bíblia é justamente onde conta todas essas histórias. Antes da vinda de Jesus e depois da vinda dele. Bíblia. O que é biblioteca, gente? Biblioteca é o lugar onde estão todos os livros. E a Bíblia, o que é? É um conjunto de livros. É isso que significa a Bíblia. É um conjunto de livros que contam tudo o que aconteceu antes da vinda de Jesus e o que aconteceu depois da vinda dele. É isso. Antigo Testamento, o Novo Testamento e alguns outros livros. É um compilado. Para que a gente possa entender toda a vida de Jesus, a gente tem que entender a Bíblia. Então o que a gente vai fazer nas nossas aulas? Toda aula a gente vai ler um trechinho. E é bom que tem quadrinho, e aí vocês conseguem imaginar melhor, visualizar melhor. Primeira coisa. Bom, primeiro a gente já está falando de Jesus, que Ele nos abandonou, que Ele veio para o mundo e continua aqui, que Ele está aqui com a gente hoje. Todo mundo sabe fazer o sinal da cruz? Então vamos fazer uma revisão para que a gente não faça errado? Porque tem gente que faz errado. Tem gente que faz com a mão esquerda e é com a mão direita. Tem gente que cruza para o outro lado antes de cruzar para esse. Então a primeira coisa, a gente tem que saber fazer bem o sinal da cruz e entender o quanto esse sinal é forte. Todos vocês aqui foram batizados, não foram? Porque para vocês estarem aqui, vocês têm que ter sido batizados. Vocês já receberam o primeiro sacramento, o primeiro de todos. São 7 sacramentos, vocês já receberam o primeiro, que é o batismo. E agora vocês vão receber o segundo e o terceiro, que é a confissão e a Eucaristia. Então a gente vai... Vocês chegando na primeira comunhão, vocês vão receber mais 2 sacramentos. Aí vocês já vão ter 3. Batismo, confissão e Eucaristia. Primeira coisa, já que vocês são todos batizados, o sinal da cruz é um sinal muito forte para todos nós cristãos católicos, que é a nossa religião. Quem fundou a nossa religião?
Quem criou a nossa religião? Vocês todos são batizados, vocês fazem parte da Igreja Católica, certo? Porque o pai e a mãe de vocês escolheram isso. Eles imaginavam, isso é bom para o meu filho, e eu quero dar esse maior presente que eu posso dar para ele, que é ele fazer parte da Igreja de Cristo. Quem fundou a nossa igreja? Quem criou? Alguém falou? Jesus. Então é uma coisa que eu quero que vocês fiquem tranquilos. Você fala, não, tem uma fase da vida que a gente começa a se perguntar, né? Existem outras religiões, a gente conhece, né? A gente sabe que tem outras religiões, tem lugares do mundo que ainda tem gente que nunca ouviu falar de Jesus Cristo. E como é que a gente pode ter certeza, né, da nossa religião? Sabe que minha mãe ela não estava meio doidinha quando ela me batizou? Será que ela sabia muito bem o que ela estava fazendo? Como é que a gente pode ter certeza? O que nos dá essa segurança de que a gente está no lugar certo? E que vale a pena a gente estudar tudo isso e vale a pena a gente viver essa vida? Então, a Bíblia nos conta isso. Fala. Porque a nossa religião, nós católicos, somos a única igreja que foi fundada pelo próprio Deus, que é Jesus. Simples. As outras foram criadas por homens, que homens são homens, imperfeitos como nós. A única que foi fundada e criada por Deus é a nossa. Então, para que vocês fiquem tranquilos, olha, isso realmente, a minha mãe estava certa. Ela me levou para o caminho certo, porque hoje vocês fazem parte desta igreja fundada por Jesus Cristo, porque vocês todos são católicos. Primeira coisa, qual que é o nosso sinal? Como é que a gente pode reconhecer, né, um católico? Qual que é o primeiro sinal? É o sinal da cruz. O que a gente fala no sinal da cruz? Primeiro que é sempre com a mão direita. Primeiro com a mão direita. A gente põe a mão na testa, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito. Vocês têm que cruzar primeiro. Cruza para cá. De novo, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Tia Bel, manda beijo? Não precisa mandar beijo. Faço o quê? Olho para cima? Não. É simples. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Quando que eu faço isso, Tia Bel? A hora que você quiser. Isso já é uma oração. Se vocês prestarem atenção, vocês estão se abençoando com o sinal de Deus, que é em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A hora que você acordar de manhã, antes de colocar o pé no chão, agradecer que você está vivo, que você tem saúde, que tem comida em casa, que tem uma cama gostosa, que tem a família, que o papai e a mamãe estão bem, os irmãos também. Agradecer. Obrigada, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que mais? Também, na hora de ir para a escola, a hora que vocês estiverem indo para a escola, também faz o sinal da cruz. Antes de dormir, eu quero que vocês usem dessa arma que vocês têm. Usa do sinal da cruz. Está preocupado? Está com medo? Antes da prova? Está nervoso? Faz o sinal da cruz. Esse é o nosso sinal. E a gente ganha um monte de bênçãos com esse sinal. Jesus fica mais perto da gente. A gente está falando que a gente está lembrando dele para que ele nos proteja. E o que fala no sinal da cruz? Vamos prestar atenção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que quer dizer isso, Tia Bel? Pai, Filho e Espírito Santo? Muito bem! Que isso, gente? Vocês estão demais! Porque Deus, Ele é Deus, né, gente? Existem mistérios. Deus é muito maior que a gente não consegue, a nossa inteligência é muito limitada para conseguir entender completamente Deus. Nós somos muito pequenos, a gente é muito limitado, nós somos criaturas, Ele é o Criador. Imagina, o Criador criou
bilhões, trilhões de criaturas, e ele é muito maior, a inteligência dele é muito maior. E além de tudo, tem mais coisa. Ele não é só uma pessoa. Deus são 3 pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. Nossa, que confusão. Pois é, chama-se Mistério da Santíssima Trindade, que Deus é uno e trino. 1 e 3. Faz assim com o dedinho. Junta. Faz assim, 3. Quando você junta, fica uma coisa só. 3. Pedro, 3, depois 4. Isso. 3. Isso é uma unidade, certo? A gente põe juntinho. E a gente abre. 3 em 1. 3 pessoas em uma só. Que pessoas são essas? Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Que é o que a gente fala no sinal da cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então a primeira coisa que vocês têm que aprender hoje e ficar bem gravado. Que Deus, Ele é uno e trino. 3 em 1. 3 pessoas em 1. Como assim, Tia Bel? Como que foi isso? Como é que existiu? E o mais importante, sempre existiram. Jesus sempre existiu. Porque Deus, Ele não tem começo e fim. Não tem fim e não tem começo. Quando Ele criou o mundo, quando Ele criou tudo, Ele já existia. Há quanto tempo? Sempre. A gente é muito apegado a tempo. Opa! O amém é o final de uma oração. Oh meu Deus. Alô? Pronto. Todas as vezes que a gente reza, vocês já perceberam que a gente acaba com o amém? Todas as vezes. Reza uma Ave Maria, acaba com o amém. Reza o Pai Nosso, reza com... O que significa o amém? Assim seja. Que assim seja. Tudo que eu rezei, tudo que eu pedi, que assim seja. Então, amém significa assim seja. E quando a gente faz o sinal da cruz, termina com amém, porque significa que assim seja. Certo? Então vamos lá. O que é o mistério da Santíssima Trindade? Que Deus é o quê? 3 pessoas em uma. 3 pessoas em uma. Quais são as 3 pessoas? Muito bem. E aí a gente vai falar, hoje a gente falou de uma pessoa. Qual delas? Que a primeira pessoa que eu perguntei se vocês conheciam? Jesus é qual pessoa? Qual pessoa que é Jesus? Repete pra tia. A Santíssima Trindade é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Qual que é Jesus? Ele é o Pai Criador? O Pai que criou o mundo? Se a gente pensar que são 3 em 1, que todos fazem a mesma coisa, não está funcionando isso aqui. Alô? Alô? Sassá. Vou deixar aqui, elas vão arrumar. Vou falar mais alto, vocês me entendem. Então, Jesus, qual pessoa que vocês acham que é? Ele é o Pai? Ele é o Filho ou ele é o Espírito Santo? Qual? Deus é uno e trino. Mas Jesus especificamente, ele representa qual pessoa? Filho. Porque ele nasceu. Ele nasceu de quem? Da Virgem Maria. Muito bem, vocês estão muito bem, gente. A gente vai chegar até lá. Agora eu quero voltar um pouquinho. A tia Bel falou que todo mundo que está aqui porque foi batizado, certo? E por que a gente batiza? Fala, Ju. Também, a gente recebe essa marca. Mas por que a gente tem que batizar obrigatoriamente todo mundo?
para fazerem parte dessa igreja que a gente pertence, que é o primeiro sacramento. Vou contar uma história boa para vocês hoje. São 7. O primeiro, o batismo, certo? O segundo que vocês vão fazer antes de receber a comunhão é a confissão. Vocês vão confessar os pecados para o padre. A confissão eu faço uma vez só, Tiabel? Não. Quantas vezes você quiser. É um sacramento que você repete. Diferente do batismo, que a gente recebe uma única vez. Batismo, confissão, aí vem a primeira comunhão. Vocês já confessaram, a alma está limpinha, já estão preparados, já sabem que vão receber a primeira Eucaristia. Depois, quando vocês estiverem maiorzinhos, uns 13, 14 anos, vocês vão confirmar aquilo que o pai de vocês fez quando vocês eram bebezinhos. Vocês vão confirmar o batismo, é o crisma. Vocês falam assim, eu quero isso para a minha vida. Não é meu pai que quer para mim, não é minha mãe que quer para mim, eu quero, eu escolhi. Eu quero viver essa vida com Jesus para chegar até Ele. Fala, amor. Não pode fazer o matrimônio? Isso, eu vou chegar. Então, o sacramento da ordem é um sacramento. Então vamos lá. Batismo, confissão, Eucaristia, crisma. Aí chega um momento da vida que você pode querer se casar. Aí você recebe o sacramento do matrimônio. Ou de repente, quem sabe daqui sai um sacerdote, sai um padre. Aí vai receber o sacramento do matrimônio? Não. Vai receber o sacramento da ordem. Certo? Matrimônio ou ordem. E o último sacramento, que também é muito importante, chama unção dos enfermos. O que é unção? Unção dos enfermos a gente dá para as pessoas quando já estão mais velhas, acima de 60 anos, ou vão fazer uma cirurgia que corre mais risco de vida, ou estão doentes. Não precisa ser no momento que vai morrer. Tem muita gente que fala, nossa, já vai receber unção dos enfermos. E então já tá com o pé na cova, já vai morrer. Não, é um sacramento que a gente pode receber mais de uma vez também, e a partir dos 60 anos. E é muito importante que se receba. É muito importante que a gente termine a vida tendo recebido todos os sacramentos. Claro, tem gente que não se casa e tem gente que não vira padre, então o sacramento do matrimônio e da ordem não são para todos, mas os outros são para todos e a gente tem que fazer isso várias vezes. E por que, Tiabel, tem que fazer isso? Sabe quando você está jogando Mario e você come o cogumelozinho, a florzinha, você fica mais forte e é muito mais fácil você chegar na fase, pular de fase? É isso. Os sacramentos fazem isso com a gente. Fazem que a nossa alma fique mais forte para que a gente consiga chegar no céu. Sem eles, dá para chegar no céu? É difícil. É muito difícil. É que a gente fala assim, mas Tiabel, como assim? Uma pessoa de uma outra religião, ela não vai para o céu? Bom, só Deus sabe quem vai para o céu e quem não vai para o céu. Só Ele sabe. Mas, que é mais difícil para eles? Com certeza. Como é que a gente pode comparar uma pessoa que recebe Jesus todo dia, que vai à missa todo dia e comunga, com uma pessoa que nem o conhece? Não dá para comparar, entendeu? É um cara que está recebendo. Como é que você compara um jogo que o cara não recebe nenhuma florzinha, nenhum cogumelo, nada? É mais difícil. Ele consegue chegar? Acredito que sim, se for uma pessoa boa, sim, mas é mais difícil. Por isso que a gente tem que usar e abusar dos sacramentos, porque Jesus deixou para isso. Ele deixou para a gente usar, porque sem Ele é muito difícil que a gente consiga passar por essa vida toda e chegue até o céu. Entendido? Para que servem os sacramentos? Vocês não vão esquecer? Vocês vão lembrar do Mário? Então vamos lá. Primeiro de tudo, o batismo. Muito bem. Ele serve muito. Ele serve para. Vocês sabem que a gente é formado por. A gente não é só um corpo material, né? A gente tem mais coisa que a gente carrega. Esse corpo carrega alguma coisa dentro. O que ele carrega? Quem falou? Eu quem? Está demais. Onde você está indo? Volta para cá.
Nós somos formados por corpo, alma e espírito. Essa alma, esse corpo nosso, gente, o que ele serve? Ele serve para carregar e dar vida para essa alma. Alma significa ânima, é aquilo que anima o nosso corpo. Tanto que quando a pessoa morre, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver alguma pessoa morta, né, sem vida, não mexe. Por quê? A ânima, a alma é aquilo que mexe o nosso corpo. O nosso corpo serve para carregar essa alma. Então a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente dá mais valor para esse corpo do que para essa alma. Mas na verdade esse corpo só serve para levar essa alma nessa vida. Nós estamos carregando essa alma. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente às vezes se preocupa tanto com o corpo, né, que tem que fazer exercício, claro que tem, porque se o corpo também não estiver legal, como é que ele vai carregar essa alma? Essa alma tem que viver, essa alma tem que fazer muita coisa ainda no mundo, essa alma tem que ajudar as pessoas, essa alma tem que fazer o bem, essa alma tem que viver. Mas para que essa alma vive bem, esse corpo também tem que estar legal, bem nutrido, bem hidratado, fazer exercício, para conseguir pensar direito, o nosso cérebro tem que funcionar, a gente tem que, né, ter todos os nutrientes, a gente tem que cuidar desse corpo. Mas, a partir do momento que esse corpo fica mais importante do que essa alma, o nosso corpo é mortal ou imortal? Ele tem fim ou não tem fim? E a nossa alma? Não entendi. A alma é imortal. Ela vai viver para sempre. As pessoas, né, assim, a morte é uma coisa que a gente é uma certeza que a gente tem, né, da vida. Se Deus quiser, todos nós vamos viver muito ainda. Só que nosso corpo é limitado, ele consegue viver até, sei lá, 100 anos. Quantas pessoas vocês conhecem que viveram aí 100 anos e bem, né? Ah, uma vovó, um vovô. Então assim, esse corpo ele chega uma hora que ele está cansado, ele está limitado, ele não vive, não aguenta mais. Só que ele serviu para carregar quem? Que não tem fim. Só que essa alma, por ela não ter fim, ela vai ter alguns caminhos para essa eternidade. Chegou no final, a alma é aquela que dava ânimo para esse corpo para de viver e essa alma continua. Aí ela vai chegar um momento que ela vai se encontrar com Jesus no juízo final. Vai ter um bate-papo. Jesus vai encontrar com essa alma e vai falar: primeira coisa, será que ele vai saber meu nome? Claro que sim. Será que ele vai me chamar pelo meu apelido carinhoso? Será que a gente vai ter intimidade? Só vai ter intimidade se você cultivar durante a vida uma amizade com ele. Porque senão você vai chegar lá e vai falar: nossa, igual aquela criança que não reconhece a foto, não vai saber nem quem ele é. Você vai falar: gente, morri? Não estou nem sabendo. Quem é você? Quem que é? Quem que é você? Ou será que na hora que a gente vê ele, a gente vai falar: como eu queria te dar esse abraço? Passei uma vida inteira querendo te conhecer. Será que a gente vai falar o quê? Ou será que ele vai também corresponder e falar a mesma coisa? Que bom que você chegou. O céu hoje está em festa, a gente estava te esperando. Ou senão que ele vai falar: ô meu filho, você tinha tanta coisa boa para fazer, você desperdiçou tanto tempo. Ou senão você vai falar assim, a pessoa vai falar: quem é você? Eu não te conheço. Ele vai falar: pois é, eu tinha o céu inteiro para te esperar. Uma eternidade cheia de amor, de perfeição, um mundo perfeito. Só que você fez tanta coisa ruim na terra. Tanta coisa ruim, você nem me conhece. Não dá para você entrar aqui. Na verdade, a própria pessoa não vai querer, né? Porque se ela passou uma vida inteira negando Jesus, negando a existência dele, negando que Deus existe, ela vai querer ir para o céu para quê? O que acontece? Essa alma tem 3 caminhos, que é o paraíso, que nós fomos criados para ele. Deus nos criou para que a gente chegue no céu, tá, gente? Porém, ele nos criou livres, para que a gente escolha o que a gente quer fazer. Por acaso alguém que faz alguma coisa errada aqui toma um choque? Alguém toma choque na hora que faz alguma coisa errada? A hora que vocês respondem para a mãe de vocês, alguém toma um choque? Ah, toma um choquinho. Vocês são avisados de quando vocês fazem alguma coisa errada, alguma escolha errada? Não, avisados pelos pais de vocês. Mas Deus faz isso?
Ele dá um beliscão em vocês quando vocês fazem alguma coisa? Ele nos fez o quê? Livres. A gente pode escolher o dia inteiro. Fazer o bem ou fazer o mal. Ajudar ou não ajudar. Responder a minha mãe ou não responder. Fazer tarefa ou não fazer tarefa. Continuar jogando essa porcaria e perdendo tempo aqui ou estudar para a prova. Arrumar minha cama ou não arrumar minha cama. Falar mal do meu amigo ou não falar do mal do meu amigo. Fazer com que o meu amigo se sinta querido ou fazer com que ele não se sinta querido. Fazer bullying ou não fazer bullying. O dia inteiro. A gente tem escolha o dia inteiro. O dia inteiro ser separado. Comer muito até explodir ou comer pouco? Comer o certo, comer saudável. O dia inteiro. Ficar aqui nessa cama enrolando até o último horário para ir para a escola? Ou tocou o despertador e eu levanto e eu vou ajudando minha mãe, eu vou fazendo, eu vou deixar minha mãe ficar louca, pirada, até ela gritar comigo e vir aquele caos de manhã? Eu que escolho. Cada um aqui escolhe. Porque Deus nos fez livres. Ele poderia não ter feito. Ele poderia ter nos ajudado no sentido, quando a gente fizesse alguma coisa errada, a gente sentisse um puxão de orelha. Já pensou? Na hora que a gente respondesse para a mãe, puxava, ai meu Deus, respondi de novo, estou aqui eu fazendo coisa errada de novo. Não. Ele nos faz livres. A gente é livre para escolher o que a gente quer escolher. Durante toda a vida, dessa idade de vocês, que vocês têm consciência já do bem e do mal, até a morte, até velhinho. Todos os dias, o dia inteiro, a gente escolhe isso ou aquilo, o bem, o mal, o certo, o errado, o tempo inteiro. Então, o que a gente precisa? E não é fácil. E não é fácil a gente escolher sempre, né? Porque nós somos, né? A gente é cheio de defeito. Por quê? Por que a gente tem preguiça? Por que a gente tem inveja? Por que a gente tem ciúme? Por quê? Porque agora eu vou explicar o que aconteceu com a gente. Essa alma nossa, ela vem com uma herança, como se fosse uma herança genética, sabe? Parece com a vovó, parece com não sei o que, esse narizinho da vovó, essa coisa de... A gente carrega uma herança dos nossos primeiros pais, que foram os dois que Deus criou. Quando Ele criou o mundo, Ele criou duas pessoas, um homem e uma mulher, chamados Adão e Eva. Adão e Eva estavam vivendo no paraíso. Sabe quando você fala, nossa gente, isso aqui, você chega numa praia e fala, isso aqui para mim é o paraíso. Sabe quando você vê uma paisagem linda e fala, isso aqui para mim é o paraíso? Era isso. A vida deles era o paraíso. Sem fome, sem trabalho desesperador, sem doença, o mundo perfeito. Deus criou a gente para vivermos perfeito, o amor perfeito, tudo perfeito. Tinha comida, tinha tudo. Tinha tudo. A vida era perfeita. Nós fomos criados para viver nesse lugar, que é o nosso céu, que nos espera. Só que Ele fez Adão e Eva livres ou não? Livres. Todo ser humano é livre. E o que aconteceu? Deu um bug. Por quê? Infelizmente, uma parte dos anjos, que depois eu vou explicar para vocês, que são outros seres que Deus criou também, negaram a Deus. Falaram, nós estamos fora, quem vem comigo? Nós estamos fora disso aqui. Nós não queremos, a gente quer ser poderoso também, a gente tem muito poder, nós vamos cair fora. Foram os anjos que não quiseram ficar com Deus. Eles queriam ser maiores do que Deus. E outra coisa, quando Deus criou o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança, Ele ficou louco da vida, falou, ué, a gente foi criado antes, e Ele pega e faz aí um homem com a cara dele, faz aí uma criatura nova com a cara dele. Ficaram também com ciúme e com inveja dessa criatura nova que somos nós. Quem são esses anjos? Os anjos que negaram Deus, que ficaram com ciúme da gente, que querem o nosso mal. Quem são eles? São os demônios. São os anjos maus, os anjos caídos. Eles eram igual aos outros, tão bons quanto os outros, só que chegou uma hora que eles falaram, nós estamos fora disso aqui. Aí que era mais líder ali, tinha mais poder, ele falou, quem vem comigo? Aí uma galera foi com ele, que são os demônios. Então, qual que é a meta do demônio, para vocês saberem? Vocês têm que saber que ele existe. Que ele existe, não se assustem. Não se assustem,
com o fato de existirem os demônios, não se assustem, até porque cada um de vocês tem um anjo da guarda que cuida de vocês o tempo inteiro, certo? Então, quem recebe Cristo, quem está sempre rezando, não fica com medo. Ai meu Deus, Chabel falou que existe. Não existe. Eles estão por aí. E qual que é a meta deles? Eles não gostam da gente. Primeiro que eles ficaram com ciúmes e com muita inveja a hora que Deus criou a gente. E ele viu que Deus amava muito a gente. Aí já não gostaram muito. Qual que é a meta deles? Separar a gente de quem? De Deus. O máximo possível. Essa é a meta deles. Por isso que eles ficam nos tentando, isso é uma tentação, eles ficam tentando a gente o tempo inteiro para que a gente se afaste de quem? Vou dar um exemplo. Ai, tenho que acordar. Ai, não vou acordar, vou ficar mais 10 minutos nessa cama. Aí ele fica assim, ó, fica mesmo, deixa, daqui a pouco sua mãe passa aqui e vem te acordar. Aí começa a vir aquela preguicinha, aquela preguiça, daí você fala, ai, não vou mesmo, vou ficar aqui. Aí chega tua mãe esbaforida lá gritando, já virou aquele auê, aquela casa já virou, não vou falar a palavra, mas vira aquela bagunça, porque vira aquele... Por quê? Porque sempre vai existir alguém, quando a gente tem, falei para vocês que a gente tem duas opções sempre, fazer o bem, fazer o mal, fazer o certo, fazer o errado, escolher isso, escolher aquilo. Quem está nos propondo o tempo inteiro para que a gente escolha sempre o mal? Essa é a meta deles. Outra coisa que eu vou dar um exemplo bem que vocês vão viver agora para frente. Missa. A partir de agora vocês têm que frequentar a missa, certo? Porque vocês têm que se habituar para que a partir do momento que vocês recebem a primeira comunhão, vocês vão ter que ir à missa todo final de semana, todo domingo, certo? O que vai acontecer no dia da missa? Já vou explicar para vocês. Tem momento que é de mais união com Deus do que a missa? Que a gente recebe Jesus? Tem? Não tem. Na terra não tem. Isso vocês podem ter consciência. Quer ficar perto de Deus, quer ficar juntinho dele, quer amar muito ele, quer conversar com ele, quer pedir, quer agradecer, é um lugar. A missa. Certo? Quando começar o rolê de escolher o horário de ir à missa, meu amigo, tudo vai acontecer. Vai aparecer festa, vai aparecer almoço, vai aparecer futebol, o papai não vai poder levar, a mamãe vai viajar, tudo vai acontecer. Por isso que tem que se planejar antes. Porque ele vai fazer de tudo para que vocês não cheguem até a missa, para que vocês não recebam Jesus. Porque a partir do momento que vocês recebem Jesus na missa, vocês recebem muita graça, muita graça. Aí, o que são as graças? Vocês ficam mais fortes para escolher o bem ou o mal? O bem. É isso. A missa é isso. Então, a missa pelo YouTube é interessante que você assista, mas ela não é uma missa válida. A missa, ela é válida quando você recebe Jesus. Agora você vai vir aqui. Isso mesmo, tem que ver antes. Não estava viajando, não fui à missa. Poxa vida, nessa cidade não tinha uma igreja? É só procurar. É só a gente dar importância para aquilo que é importante. A hora que a gente entende isso e dá importância porque é importante, a gente não falta à missa nunca mais. Bom, voltando aqui que eu tenho que falar a história de Adão e Eva. Beleza, entenderam? Todo mundo tem alma, criou Adão e Eva, tal, estavam felizes e lindos lá no paraíso. E aí, eles cometeram uma falta grave, que é o que a gente chama de pecado original. O que aconteceu? Esse demônio que é muito esperto, ele falou, a minha hora é agora. Eu vou tentar convencer esses dois aqui, esses dois trouxas, esses dois aqui, estão muito felizes aqui no paraíso, eu vou tentar convencer eles que eles podem ser maiores do que Deus. Aí chegou no papo, tal. A gente usa o exemplo da árvore, da maçã, mas isso é uma figura, né? Só para que a gente possa entender. Vamos dar um exemplo. Aí ele falou o seguinte, tá vendo aquela árvore? Aquela árvore ali é da sabedoria. Quem comer daquela fruta, sei lá, uma macieira, uma maçã, sei lá o que era, vai ter uma inteligência muito maior do que Deus. Vai saber muito mais, vai ter muito mais poder do que ele, vai ser muito maior do que ele. E começou a falar para os dois. O que aconteceu? Eles caíram.
E como eles eram livres, Deus os criou livres. Eles tinham essa capacidade. E na hora que eles tinham que optar por Deus, eles optaram por fazer uma ofensa a Deus, que era a única coisa que ele tinha pedido. Não façam isso, por exemplo, não comam desse fruto, né? Vamos supor que foi isso que Deus falou. E aí foi justamente o que eles fizeram. Então, neste momento, o mundo, né, os seres humanos, entra numa desordem. Uma desordem. O pecado original, ele fez isso. Criou uma desordem. Tudo estava perfeito, até que o homem toma a decisão por orgulho, né, por ser muito orgulhoso, queria ser maior do que Deus. E aí, a gente entra numa desordem. Que é o que acontece com a gente hoje. A gente está cheio de defeito. Mas por que eu sou tão preguiçosa? Por que eu sou tão orgulhosa? Porque veio com essa manchinha aí, gente. A gente traz essa herança dos nossos primeiros pais. Então, o que o batismo faz? O batismo limpa essa mancha inicial da nossa alma, que a gente traz dessa herança, que é o pecado original. Por isso que a gente tem que batizar, para que todo mundo consiga participar da igreja católica, que é a que a gente pertence. Para isso que serve o batismo. O primeiro sacramento serve para isso. Ah, então beleza, tirei e ficou perfeita? Não. A gente só começou a primeira faxina, que é tirar o pecado original para a gente conseguir entrar na igreja de Jesus, para poder receber Ele, para poder participar da comunhão dos santos, para a gente poder rezar um pelos outros, para que a gente consiga participar, né, de todo mundo indo junto para esse caminho, para que a gente consiga chegar no céu. Essa é a nossa meta. Alguém aqui não quer ir para o céu? Não conheço. Alguém opta por não ir para o céu? Prefere ir para o inferno do que para o céu? Não conheço. Alguém quer perder o amor perfeito, o mundo perfeito, tudo que Deus nos criou que era perfeito? Não conheço. Então, esse é o nosso caminho. Então, a gente está vivendo juntos aqui para que a gente consiga chegar nessa meta maior nossa, que é o céu. Só que, gente, não é fácil. Por que não é fácil? Porque nós temos defeitos. Porque a gente sempre cai nessa. Para a gente poder sempre escolher o bem, não é fácil. A gente tem que preparar a nossa alma para que a gente consiga falar, não, sai tentação para lá, eu não quero fazer isso. Eu não vou desviar do caminho, eu quero esse caminho. E para isso, gente, precisa estar muito pertinho de Jesus. Muito pertinho de Jesus, porque senão a gente não vai ter força para falar todos os nãos que a gente precisa, ou todos os sims que a gente precisa para o bem, que é as escolhas que a gente vai tendo todo dia. Então eu vou ler para vocês, presta atenção. Mas o que é pecado? O que é pecado? O que foi o pecado original? Pecado é dizer não para Deus, simplesmente isso. É quando desobedecemos as leis de Deus de forma voluntária. Eu quero falar não para Deus. E decidimos dar um belo não ao amor de Deus. No livro do Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, encontramos uma narração sobre o pecado, como que o pecado entrou no mundo, tá? Essa história do pecado original. Adão e Eva viviam felizes no jardim do paraíso, em perfeita harmonia com a natureza e íntima união com Deus. Deus criou o homem e a mulher livres para fazerem as suas escolhas, assim como somos até hoje. Temos sempre à nossa frente dois caminhos para escolher: o caminho do bem ou o caminho do mal. Se o ser humano quer crescer e tornar-se cada vez melhor, mais humano, se o ser humano quer crescer e tornar-se cada vez melhor, mais humano, mais realizado como pessoa, deve escolher viver em comunhão com Deus. Portanto, deve escolher o caminho do bem. No entanto, nossos primeiros pais deixaram-se enganar pela voz tentadora do demônio, retratado na Bíblia como a figura da serpente, que os seduziu, os enganou, prometendo-lhes que, se desobedecessem a Deus, seriam como ele, conhecedores do bem e do mal. Adão e Eva aceitaram a tentação, romperam o diálogo e a harmonia com Deus e se afastaram dele. O primeiro pecado do homem foi o pecado do orgulho, da vaidade. O homem queria ser Deus, queria ser o juiz do bem e do mal. A culpa dos primeiros pais, a culpa dele, dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Então, esse é o motivo que nós somos batizados. Todos nós nascemos com essa mancha na alma. O pecado é uma grave ofensa a Deus e que nos ama infinitamente.
O pecado original foi cometido por Adão e Eva, quando eles viviam aonde? No paraíso. Foi uma desobediência, uma desordem, não respeitaram a ordem que Deus havia dado. Foi um pecado de orgulho e um pecado de inveja. Então, por isso que é tão importante que o bebezinho, logo que nasce, receba o batismo. Aí tem muita gente que fala assim, não, vou deixar meu filho decidir. Quando ele crescer, ele vê se ele quer ser católico ou não, ele vê se quer ser batizado ou não. Pois é, essas questões a gente não faz para o corpo. Quando um bebezinho nasce e pega pneumonia, a gente não pergunta para ele se ele quer esperar para tomar um antibiótico, esperar para tomar um remédio, a gente não pergunta para ele, porque a gente quer que esse menino viva. Então o que a gente faz? Trata o que tem que fazer, dá antibiótico, dá o que for. Você não pergunta para o bebê, eu vou esperar ele ter 12 anos para perguntar para ele se ele quer tomar antibiótico ou não. É a mesma coisa da alma, você vai esperar e correr esse risco? De repente essa criança não sobrevive e essa criança perde a oportunidade de ir para o céu porque eu achei que podia ele escolher se ele queria ou não. Não, gente, para os que a gente ama, a gente quer o melhor. Né? Se para um bebê eu não pergunto para ele se ele quer tomar antibiótico, eu não vou perguntar para ele se ele quer que eu espere para ele ser batizado. É a oportunidade dele viver na eternidade, eu não vou correr esse risco. Por isso que é tão importante batizar logo. Nasce, batiza. Mas eu estou muito gorda, eu esperar para fazer o batizado. Minha filha, pelo amor de Deus, vai correr o risco do seu filho porque você quer estar bem na festa? Não, né? Então assim, primeira coisa, o neném nasceu, batiza. Porque daí ele já faz parte da comunhão dos santos, ele já faz parte da igreja. As pessoas da igreja que já rezam para se beber também. Ele já entra no bolo. Certo, meus amores? Muitas coisas a gente viu hoje, não vimos? Eu vou passar para vocês, tem 2 filmes. Vocês estão com o estojo aí? Pega o lápis. Eu quero que, como a gente não vai ter aula semana que vem, eu quero que vocês assistam 2 filmes no feriado. Filminho, tá? E é desenho, é bem facinho de entender. E daí, quando a gente chegar na outra sexta-feira, sem essa próxima outra, a gente vai começar perguntando do filme, hein? Quero que vocês assistam 2. Um tá no Vimeo, não tá no YouTube, e o outro tá no YouTube. Mas vocês procuram no Google, vocês vão achar. Vocês são muito espertos. Posso digitar? Sim. Vamos lá, o primeiro chama O Maior Milagre. Essa é a lição de casa. Vocês estão gostando da minha lição de casa? Quer assistir filme, gente? Tia Bel só dá lição de casa assim, de boa. É boa, não é, essa lição de casa? Em vez de ficar assistindo filme ruim, besteira na TV, assiste filme bom. O Maior Milagre. Pode escrever no livro, tá? Pega um lápis, quem está com o livro aí, escreve no cantinho, não tem problema. Porque eu não pedi para vocês trazerem caderno. Então, O Maior Milagre é o primeiro. E o outro, Missa, o Grande Mistério. Certo? Vou repetir. O primeiro, O Maior Milagre, está no Vimeo. E o outro, Missa, o Grande Mistério, está no YouTube, certo? E acabamos, meus amores. Tem recado? Vem, documentos. Tia Sá tá louca com os documentos. Só vou rezar Ave Maria e a gente... Tem menina que não pegou o livro, tá? Não pegou e levar. Quem não pegou o livro, levanta a mão. Quem está sem o livro? O Pedro, quem mais? Aqui outro. Antes de ir embora pegar com a tia Sabrina, quem não pegou o livro, combinado? Então agora todo mundo de pé. Todo mundo de pé. Rapidinho que a gente vai rezar uma Ave Maria e rezar para o Santo Anjo para a gente terminar. Para vocês irem bem protegidos para casa. Que passem um bom feriado. O que é o feriado da semana que vem? Nossa Senhora da Abadia, ela é a padroeira da nossa cidade, gente.
É a mesma que essa? É só um apelido diferente. Ela tem vários apelidos carinhosos. Essa aqui é Nossa Senhora das Graças, aquela que está lá na medalha. E a Nossa Senhora da Abadia, ela está com outra roupa. Ela tem outro apelido, mas é a mesma, tá? É a Mãe de Jesus. Então vamos lá. Se alguém pegou o livro dela, tá? Perdeu o livro e pegou. Gente, alguém pegou o livro por confusão, hein? Ó, Sá, eu vou terminar e a gente olha. Mãozinha direita, olha pra Aline. Mãozinha direita. Dedão. Agora a gente vai fazer o sinal da cruz completo, tá? A gente vai fazer uma cruz na testa, uma cruz na boca e uma cruz no coração. Para que Jesus abençoe os nossos pensamentos, as coisas que a gente vai sair falando por aí. Tomara que a gente tenha aprendido muita coisa legal hoje, que a gente conte um montão de coisa em casa. E os nossos sentimentos, para que a gente não tenha sentimentos horrorosos pelas outras pessoas. Então vamos lá. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então a gente vai rezar juntos agora uma Ave Maria e vamos rezar para o nosso Santo Anjo. Pedro. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Eu vou pedir um favor para vocês. Eu não contei para vocês que Jesus está aqui? Que ele participou essa hora inteira junto com a gente? A hora que vocês forem embora, não saiam sem despedir dele. Então, vai saindo devagarzinho, de fileira em fileira. Ele vai estar na caixinha. Eu vou ensinar para vocês a fazer a genuflexão. Sempre o joelho direito na frente. Joelho direito. E a gente vai ajoelhar aqui na frente. Ajoelha. E aí pode ir. É verdade que quem não vai comer sol, quem não vai comer